Olá, bem-vindo ao Saber Libertário. No vídeo de hoje, vamos explorar como as fronteiras minam a liberdade das pessoas, limitando a associação e desassociação entre países. Discutiremos o conceito de nacionalidade, como as fronteiras criam barreiras que restringem a autonomia individual e como o Estado impõe suas leis sobre os cidadãos, independentemente de suas escolhas. Fique conosco e vamos refletir sobre esses pontos juntos. As fronteiras são linhas imaginárias que delimitam o território de um Estado e definem sua soberania. Contudo, elas não são apenas marcadores geográficos, são símbolos de controle estatal e imposição de leis. Desde o momento em que nascemos, somos atribuídos a um país e a uma nacionalidade, sem que tenhamos qualquer poder de escolha nesse processo. Essa imposição inicial nos coloca sob a jurisdição de um Estado, com todas as suas leis e obrigações. Assim, as fronteiras não apenas delimitam o espaço físico, mas também determinam nossas vidas e as opções disponíveis a nós. As fronteiras representam barreiras físicas e políticas que restringem a liberdade de movimento. A liberdade de ir e vir é um dos direitos fundamentais de qualquer ser humano, mas as fronteiras nacionais criam um sistema onde essa liberdade é limitada. Imagine a seguinte situação: você deseja viver em outro país, talvez em busca de melhores oportunidades de emprego, condições de vida ou apenas por preferência pessoal. No entanto, as leis de imigração frequentemente impõem restrições severas que dificultam ou até impossibilitam essa mudança. A nacionalidade é um conceito intrínseco à estrutura das fronteiras. Ao nascer, somos imediatamente inseridos em uma identidade nacional que vem acompanhada de direitos e deveres. Essa identidade é imposta pelo Estado e, muitas vezes, não reflete a vontade ou os desejos individuais. Por exemplo, pessoas nascidas em países em guerra ou com regimes autoritários podem sentir-se presas em uma situação que não escolheriam, mas não têm a liberdade de mudar isso. Além disso, a nacionalidade implica um conjunto de leis e normas que devemos seguir. A imposição dessas leis sem o nosso consentimento reflete a falta de autonomia que muitas vezes sentimos em relação à nossa própria vida. Isso se torna mais evidente quando consideramos que, ao discordar das leis ou políticas de nosso país, não temos a opção simples de nos desligar desse sistema sem enfrentar sérias consequências. As fronteiras não apenas limitam o movimento físico, mas também restringem a liberdade de associação e desassociação dos cidadãos. O Estado exige que aceitemos sua estrutura e regras, criando um ambiente onde a autonomia individual é suprimida. O conceito de cidadania é frequentemente entendido como uma relação de lealdade e obrigação mútua entre o cidadão e o Estado. No entanto, essa relação é frequentemente unilateral, com o Estado impondo suas regras sem consultar a vontade dos cidadãos. A dissociação de um Estado é uma questão complexa. Se você discordar das políticas ou leis do seu país, a opção de se dissociar é extremamente limitada. A maioria dos países torna difícil ou impossível renunciar à cidadania sem primeiro adquirir uma nova nacionalidade. Por exemplo, ao tentar se desvincular de um Estado opressor, uma pessoa pode se deparar com a condição de apátrida, que é quando não se tem uma nacionalidade. Isso cria uma situação de vulnerabilidade extrema, onde a pessoa fica sem proteção legal e sem acesso a serviços básicos. Historicamente, movimentos separatistas têm surgido em resposta à insatisfação com a governança estatal. Esses movimentos muitas vezes são reprimidos de forma violenta, com o Estado utilizando força militar e legal para manter sua autoridade. Exemplos disso incluem o caso da Catalunha na Espanha, onde a população buscou a independência e enfrentou forte resistência do governo central. Tais movimentos revelam a dificuldade que os cidadãos têm em se dissociar de um Estado que se recusa a reconhecer suas demandas. As fronteiras, portanto, funcionam como mecanismos de controle social e político. Elas definem não apenas onde podemos ir, mas também quem podemos ser. Ao limitar a liberdade de movimento e a capacidade de se dissociar, as fronteiras reforçam a ideia de que a identidade e a lealdade a um Estado são imutáveis, quando na verdade são construções sociais que podem e devem ser questionadas. Outro aspecto central a ser considerado é a obrigatoriedade de seguir as leis impostas pelo Estado. Vivemos em um sistema onde, independentemente de nossa concordância ou não, somos obrigados a seguir as normas do país em que residimos. Essa imposição reflete a falta de autonomia individual e a inexistência de verdadeiro consentimento. As leis são criadas e implementadas por autoridades estatais que, muitas vezes, não refletem a vontade do povo. Isso levanta questões sobre a legitimidade dessas leis e sobre como elas impactam a liberdade individual. Por exemplo, muitas vezes as leis são criadas em nome da segurança nacional ou bem-estar social, mas frequentemente resultam em uma maior opressão e controle sobre a população. A imposição de leis sem consentimento é uma violação dos direitos individuais. Por exemplo, em países onde a liberdade de expressão é restringida,
as pessoas são penalizadas por expressar opiniões contrárias ao governo. Essa dinâmica é amplificada em sociedades onde a vigilância estatal é comum, limitando ainda mais a liberdade individual e a capacidade de questionar as decisões do Estado. A ideia de que as leis devem ser aceitas por consentimento popular é um pilar fundamental da filosofia libertária. Para que as leis sejam legítimas, elas devem ser criadas e aceitas pela comunidade. A imposição unilateral de leis pelo Estado, portanto, é uma forma de opressão que mina a liberdade individual. As fronteiras não apenas afetam a liberdade individual, mas também têm implicações econômicas significativas. A restrição à livre circulação de pessoas e bens pode ter um impacto negativo no crescimento econômico e no desenvolvimento social. As fronteiras criam barreiras comerciais que dificultam o comércio internacional. Essas barreiras podem resultar em preços mais altos para consumidores, além de limitar a variedade de produtos disponíveis no mercado. Isso ocorre porque, ao aumentar os custos de importação, os estados protegem suas indústrias locais, mas em detrimento do bem-estar do consumidor. A restrição ao movimento de pessoas também afeta o mercado de trabalho. Em um mundo ideal, os trabalhadores poderiam se deslocar para onde suas habilidades são mais valorizadas, aumentando a eficiência e a produtividade. No entanto, as fronteiras criam um cenário onde muitos indivíduos não podem aproveitar essas oportunidades, resultando em um desperdício de talentos e habilidades. Além disso, a livre circulação de pessoas e ideias é um motor de inovação e crescimento econômico. A diversidade cultural e intelectual que resulta da imigração pode impulsionar a criatividade e a capacidade de inovação de uma sociedade. Fronteiras rígidas limitam essa troca, restringindo o potencial de desenvolvimento social e econômico. A discussão sobre a eliminação das fronteiras e a promoção de um mundo sem barreiras é complexa e multifacetada. Para muitos, a ideia de um mundo sem fronteiras pode parecer utópica, mas é uma visão que vale a pena considerar. Um mundo sem fronteiras poderia permitir que indivíduos se movessem livremente em busca de melhores oportunidades, contribuindo para um aumento geral do bem-estar humano. A possibilidade de escolha aumentaria a autonomia individual e a capacidade de buscar a felicidade e o sucesso em diferentes contextos. Além disso, um sistema sem fronteiras poderia fomentar a colaboração internacional e a paz. A interdependência econômica e social gerada por um mundo sem fronteiras poderia criar laços mais fortes entre as nações, diminuindo as tensões e os conflitos que muitas vezes surgem de rivalidades territoriais. No entanto, a transição para um mundo sem fronteiras também apresentaria desafios significativos. Questões de segurança, identidade nacional e cultura seriam tópicos delicados a serem discutidos. Como garantir que a livre movimentação não leve a tensões sociais ou à erosão de identidades culturais? Essas questões exigiriam um diálogo aberto e inclusivo entre as nações, bem como uma mudança na forma como pensamos sobre nacionalidade e cidadania. O conceito de um mundo sem fronteiras é mais do que uma questão de logística. É uma mudança de paradigma que requer uma reavaliação profunda dos valores que orientam a sociedade. As fronteiras, longe de serem meros limites geográficos, são instrumentos de controle que minam a liberdade individual e a autonomia. Elas impõem nacionalidades, limitam a liberdade de movimento e dificultam a dissociação de estados opressores. A imposição de leis sem consentimento e as barreiras econômicas resultantes dessas fronteiras têm impactos diretos sobre a vida das pessoas, suas escolhas e oportunidades. É fundamental que continuemos a questionar a legitimidade das fronteiras e a estrutura estatal que a sustenta. Em última análise, a busca por uma sociedade mais livre e justa deve incluir a discussão sobre como podemos superar as limitações impostas pelas fronteiras. A reflexão sobre esse tema é crucial para a construção de um futuro em que a liberdade individual seja respeitada e promovida em todos os níveis. E você, o que pensa sobre a questão das fronteiras? Acredita que devemos lutar por um mundo mais livre, sem barreiras que limitem nossa autonomia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo.